Eu lembro de um dia, há 7 anos atrás, eu estava na fila do caixa do mercado, olhando o extrato bancário no celular e sentindo aquele frio no peito. Aquele número simplesmente não pagava o meu aluguel que iria vencer em 3 dias. E a geladeira lá de casa já estava quase vazia. Essa era a minha independência. Foi quando eu percebi que eu havia confundido tudo. Se você tem entre 18 e 30 anos e sonha em sair da casa dos seus pais, este vídeo é o mais importante que você vai assistir. Porque muita gente te vende a ideia de liberdade financeira, mas ninguém te prepara para o primeiro passo, que é a independência financeira. Eu cometi um erro que quase me fez desistir de tudo. Um erro que transformou o sonho de morar sozinho em um pesadelo silencioso. Então, eu decidi criar este canal para te ajudar a trilhar esse caminho de forma menos dolorosa e mais assertiva. E hoje eu vou te mostrar não só a diferença entre esses dois mundos, mas te entregar o plano de ação que eu gostaria de ter recebido. Um plano para você evitar passar pelo que eu passei. Então vamos colocar as coisas no lugar. Liberdade financeira é o fim do jogo. É quando você já tem o dinheiro trabalhando para você, seja com investimento, imóveis, renda passiva, ou seja, você não precisa mais trabalhar. Agora, independência financeira é o começo de tudo. É o primeiro passo na vida adulta de verdade. É quando você consegue se manter, tomar suas próprias decisões e sem depender financeiramente de ninguém. Pode ser com um salário fixo, com uma renda extra, mas é você quem sustenta a sua vida. É você no controle. E é aqui que a maioria erra, porque para conquistar a independência existe uma estratégia. O meu grande erro foi este. Eu não consegui um emprego fixo logo que saí de casa. Eu tinha juntado uma grana que na minha cabeça era só para emergências, mas a vida sem uma renda fixa se torna a própria emergência. Cada semana era um rombo na conta. Na hora de dormir, eu ficava olhando para o teto, aquele frio no peito, uma ansiedade, e eu me perguntava, e se não der? A pressão psicológica foi real, e o que era para ser uma conquista virou uma fase de privação. E tudo isso poderia ter sido evitado. Então, se você me pergunta como começar a vida financeira do jeito certo, aqui está o plano de 3 passos que eu aplicaria hoje. Passo 1. Construa a sua reserva de segurança emocional. Antes de sair de casa, junte o dinheiro suficiente para cobrir entre 2 e 3 meses do seu custo de vida básico. Não chame de reserva de emergência, chame de reserva de paz de espírito, porque ela vai te dar clareza para tomar boas decisões em vez de agir por desespero. Passo 2. Saia com foco total em gerar renda. Assim que você pisa fora de casa, a sua missão número 1 é conseguir alguma fonte de renda. Seja ela fixa, temporária, não importa. Você não pode viver da sua reserva. Renda ativa é o que alimenta a sua independência no começo. Passo 3. Gaste como alguém que quer continuar independente. Não caia na armadilha da aparência. Você não precisa do melhor celular que tem no mercado. O que você precisa é de controle. Lembre-se o seguinte, no início, menos é mais. Mais tranquilidade, mais foco e mais poder de escolha. Mas independência não é só sobre dinheiro, é sobre maturidade. E aqui vão algumas lições que eu aprendi na dor. Primeiro, e talvez o mais importante, entenda o motivo pelo qual você está saindo de casa. No meu caso, a decisão foi clara. Eu não estava saindo porque eu estava fugindo. Eu estava saindo porque eu estava buscando. Eu saí focado em construir a minha independência, em começar a minha própria jornada. Mas eu vejo muita gente cometendo um erro perigoso, que é sair de casa como uma forma de fugir. Fugir de uma briga, do cansaço, da pressão. E o conselho que eu dou para você é: nunca saia de casa para fugir de algo. Saia para conquistar algo. Porque sair sem um plano, sem um propósito, é você trocar um problema por vários outros problemas. Segundo, tenha um objetivo muito claro. Já que você está saindo para construir, o que exatamente você quer? Crescer na carreira? Estudar? Escreva o seu porquê e olhe para ele todo dia. Porque é isso que vai te fazer dizer não para as distrações. Terceiro, cuidado com as companhias. A solidão no começo, ela é real. É melhor ficar sozinho por um tempo do que andar com quem te puxa para trás.
sociais, para festas que você não pode pagar, para você viver uma vida que não é sua. E por último, abrace a resiliência. Vai ter perrengue, vai ter mês apertado, vai ter dúvida, mas eu te garanto, cada vez que você supera uma dificuldade, você vai criar uma força dentro de você que ninguém pode tirar. E essa força é o que realmente sustenta a sua independência. Tem uma frase que eu levo comigo, e se alguém souber, coloca aqui nos comentários, porque definitivamente eu não sei quem é o autor. E ela diz o seguinte: o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Eu criei esse canal para que você seja sábio, para que você aprenda com os meus erros e a sua jornada seja menos dolorosa. Você não precisa passar pelo que eu passei, não precisa sofrer o que eu sofri. E guarde isso com você. Você não precisa ser perfeito para poder começar. Você só precisa começar com consciência. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque este vídeo é só o começo. Nos próximos, nós vamos aprofundar em como montar um orçamento, como cortar gastos invisíveis, como organizar a sua rotina e muito mais. Como viver tudo isso na prática. Você não está sozinho. Seja bem-vindo à sua independência.